Olá, boa noite. Eu vim trazer minha opinião sobre o assunto do momento, que é a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Eu tenho acompanhado na mídia muitas reportagens a respeito, algumas em apoio à prisão, do então presidente, venezuelano, e outras contras, né? E é interessante observar que canais no YouTube, canais sérios que trata de direito, canais sobre o direito, que apoia uma ação nesse sentido, mas isso tão somente por conta de ser um canal onde o responsável tem um discurso claramente bolsonarista, né? Então vai bem no sentido maquiavélico, onde os meios justificam os fins. Isso citando os vícios do governo Maduro, né? Inclusive, de forma absurda, reclama, né, que o governo brasileiro que deveria ter tido esse protagonismo, né, de ter cometido esse crime de invadir um país soberano para derrubar um presidente, né? Porque foi isso que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho opinião há muito tempo contra o governo venezuelano, né? Desde a época lá do Hugo Chávez, um governo que há 26 anos vem destruindo o país. E há muito tempo eu venho torcendo, né, para a queda do regime chavista, né, que o governo do Maduro é uma continuação do governo chavista lá do Hugo Chávez, né, com aquela questão toda, né, aquela palhaçada toda bolivariana, né, de influência cubana e tal, que vem destruindo o país, né? Então eu sou completamente contra, né, a ditadura do Maduro, contra aquelas políticas lá do Chaves, e sei o que acontece na Venezuela, a população vivendo na miséria, a perseguição política, a economia quebrada, tudo isso, todas as mazelas que a Venezuela vem sofrendo há muitos anos, né? Isso é fato e eu tenho torcido muito para que tudo isso acabe e a Venezuela consiga recuperar sua economia. Isso estamos falando de um dos países que já foi um dos mais ricos da América Latina, né? É um dos países que já teve protagonismo, né, como das principais economias, um país rico em petróleo, e justamente esse petróleo que os Estados Unidos está de olho, né? E quando os Estados Unidos começa ali a fazer um cerco à Venezuela com seu bloqueio naval, com a desculpa de que está combatendo o narcotráfico, né? E por último, uma operação bem clássica, né, dos anos tempo da Guerra Fria, vai lá e sequestra seu presidente. É uma clara violação ao direito internacional, à soberania de um país e a soberania dos estados, ela passou a ser ficou claro, definido e acordado há muito tempo atrás, né, no Tratado de Westfália, em 1648, né, ali na Europa, depois da Guerra dos 30 Anos, onde ficou definido, né, a soberania dos estados e de que os países não deveria interferir nos assuntos internos do outro, né? Isso ficou bem definido e isso é muito cobrado
nas provas, né, nas provas de concursos, né, para quem atua ali na área do direito internacional, para quem atua na área de diplomacia e tal, né? E quando os Estados Unidos faz isso e as pessoas aplaudem, né, é algo assim reprovável, né? Porque vai, como eu falei nisso, usar o discurso maquiavélico, né, de que não, mas é por uma boa causa, né? É por uma boa causa, como se os fins justificassem os meios, né? No sentido maquiavélico, né? Mas aí a gente vai falar, né, do país que comete essa ação. É um país moralmente suspeito, né? É um país moralmente suspeito, e a gente vai chamar a atenção também que não existe só a Venezuela nessa situação. Não existe só a Venezuela com um país na miséria, não existe só a Venezuela com um país corrido pela corrupção, não existe só a Venezuela com um país com eleições fraudadas, né? Você vai ter dezenas de países na mesma situação, na África, na Ásia, no Oriente Médio, porque os Estados Unidos, né, que se acredita a polícia do mundo, né, a palmatória do mundo, por que não toma a mesma ação? Né? A resposta é simples, simplesmente porque não é conveniente, né? A gente pode ter, por exemplo, aí o Estado de Israel. O Estado de Israel vem aí sistematicamente dizimando milhares de palestinos, verdadeiro genocídio, né? Matando, independente de se trata de criança, de idosos, se é civil, se é combatente, destruindo toda a infraestrutura civil da faixa de Gaza. E os Estados Unidos inerte, né? Porque se trata do seu principal aliado no Oriente Médio, né? Então já morreram aí milhares de palestinos e tá tudo bem, né? Você tem aí o segundo maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, um país onde pessoas são decapitadas em praça pública, simplesmente pela opção sexual, né? Você se gay na Arábia Saudita, você pode ser chicoteado em praça pública, enforcado ou até mesmo decapitado, né? Onde a mesma família, né, a família Saúde, está no poder há mais de 70 anos, onde as mulheres são proibidas de dirigir, né? Onde há uma forte censura à imprensa. E esse é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Porque não há uma ação também nos Estados Unidos para sequestrar o rei saudita, né? E depois fazer da Arábia Saudita um país democrático, né? Porque não há uma ação para Israel, né? Não parece ser conveniente, né? Porque não há ação dos Estados Unidos para ajudar vários países africanos onde ditadores colaboram com terrorismo, né? Ele classificou o Maduro como narcoterrorista, né? Tem isso agora, né? Como quer fazer no Brasil, né? Equiparar o crime organizado com o terrorismo, né? Justamente para poder fazer ações desse tipo aqui no Brasil também, né? Então, por que não vai lá ajudar os africanos, né? Milhares, né, de africanos sofrendo, né? Com presidentes que estão associados com o terrorismo internacional, que são corruptos, que dizimam a população pedindo guerra civil. Não é conveniente, não tem nada interessante lá para os Estados Unidos, né? Então, está bem claro que o interesse da Venezuela, dos Estados Unidos, é tão simplesmente derrubar o governo de Maduro, colocar um governo, um títere americano, né, que seja pró-Estados Unidos, para que possa negociar de forma favorável a Venezuela, que é um dos maiores
produtores de petróleo do mundo e possa controlar o seu petróleo, né? A ditadura do Maduro é uma ditadura nociva ao povo venezuelano, mas é um problema dos venezuelanos, né? Quem deve resolver isso é a oposição venezuelana, e se for de haver uma ação externa, né, deveria ser feita por uma coalizão internacional com o mandato da ONU. Né? Nenhum país pode, de forma unilateral e deliberada, invadir o outro, né? Como eu falei, de acordo com o Tratado de Westfália de 1648 e de acordo com todas as tratativas das Nações Unidas, né? Ir lá e sequestrar o seu presidente, né? Isso é motivo para guerra. Isso é uma declaração clara de guerra, né? Você entra no país, mata pessoas, né? Guarda de segurança presidencial e sequestra o presidente. É uma declaração clara de guerra, né? Aí vai entrar outro fator interessante, né? Os Estados Unidos, ele ataca simplesmente a Venezuela pela conveniência, né? Seus aliados no Oriente Médio, ele não toma nenhuma ação, porque não é conveniente, né? Aí a gente tem um exemplo também lá do Afeganistão, né? Que estava atuando lá, né? Entrou por um motivo justificável, que foi o 11 de setembro, mas quando viu que o negócio estava complicado, simplesmente saiu do país e deixou lá, entregou ao Talibã. Entregou o Talibã, um grupo terrorista. Né? Se eles invadem a Venezuela para tirar um ditador, ele entrega o Afeganistão na mão do Talibã. Né? Então tem essa questão da conveniência e tem a questão também da fragilidade do país, né? Da oportunidade. Né? Porque sequestrar um presidente de um país é motivo para a declaração de guerra. Né? E se o motivo de os Estados Unidos romper os tratados internacionais, desrespeitar o direito internacional para sequestrar o presidente, né? Isso porque todos sabem que os Estados Unidos, como é um país, é a principal economia do mundo, é a principal potência econômica do mundo. Nenhum país vai mover sanções econômicas contra os Estados Unidos ou mover uma ação militar contra os Estados Unidos. Eles fazem o que quer. Né? Porque se fosse qualquer outro país que tivesse atuado dessa forma, hoje já estaria sofrendo sanções dos outros países, né? Então, os Estados Unidos ele age dessa forma. Mas, assim, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, né? Vai ter aí 4 anos de guerra. 4 anos de guerra. 4 anos de guerra, né? Uma invasão não justificada, né? Uma invasão não provocada, centenas de milhares de soldados ucranianos foram mortos, milhares de civis ucranianos já foram mortos, a estrutura crítica ucraniana destruída, centenas de milhares de soldados russos mortos, né? No entanto, há mais de 4 anos, porque os Estados Unidos não tomam uma ação parecida, né? Porque não vai lá, sequestra o Putin e acaba com a guerra. Né? Vai lá, sequestra o ditador, né? O tirano russo e sua esposa, leva para os Estados Unidos, faz um julgamento por crimes de guerra e acaba com a guerra. Né? Se o Maduro é um presidente ilegítimo por ter fraudado as últimas eleições, na Rússia todo ano tem eleições fraudadas. Todo ano. Já houve filmagens da urna russa sendo fraudada, a mulher lá colando os votos e botando. Todo mundo sabe que as eleições na Rússia são fraudadas. O Putin ganha toda eleição.
Eleição sim, eleição não, o Putin ganha. Quando não é ele, é o fantoche dele lá, bota lá um presidente tampão, né, de 4 anos até ele poder se reeleger. E tá tudo bem. Mas por que o Trump não vai lá e sequestra o Putin? Simplesmente porque o buraco é mais embaixo, né? A sabedoria popular prevalece mais uma vez, né? Macaco sabe o galho que sobe, né? Se se os Estados Unidos for lá e sequestrar o Putin ele vai receber um míssil Samart, né? Intercontinental, vai receber lá um míssil hipersônico Sarmat intercontinental em Nova York com ogiva nuclear, no intervalo aí de mais ou menos 1 hora, que pode destruir a cidade de Nova York de forma instantânea, né? O único míssil vai destruir a cidade inteira e seus arredores, né? Então, por isso que a Putin vai... Senão, o Trump ele vai precisar 2 vezes, né? Em invadir um país soberano, quando se trata de um país que pode se defender, né? Os Estados Unidos há muitos anos vem reclamando da China, né? Da China, da sua expansão militar, dos seus chips, né? Seu avanço tecnológico, da questão de Taiwan, né? Da ditadura chinesa, né? Porque não invade a China também, né? Não invade a China, né? O país teimoso, né? Que ameaça os interesses americanos ali na sua área de influência no Extremo Oriente, né? Na Coreia do Sul, em Taiwan, né? Aí tem também a pequena e problemática Coreia do Norte, né? Porque até o momento o Trump ainda foi lá, invadiu e sequestrou e depois o baixinho lá, né? Porque o exército coreano, né? O norte-coreano está armado até os dentes, né? A gente não tem dúvida que se os Estados Unidos comprar uma briga com a Coreia do Norte, vai sair vencedor, mas vai ser uma vitória muito cara, né? Uma vitória muito cara para os Estados Unidos, isso em material bélico, em vidas, né, dos seus soldados, né? Porque os norte-coreanos têm o exército com 1 milhão, né, de soldados de prontidão, né? Todo cidadão norte-coreano é um reservista e toda a população de 7 a 70 anos está habilitado para habilitar uma arma, né? Fora, né, seus carros de guerra, seus helicópteros, né, seus navios e seu arsenal nuclear, né? E fora isso, o apoio chinês, né? Então, em resumo é isso, né? Tá aqui minha indignação contra essa clara violação do direito internacional e eu posso voltar a qualquer momento com uma atualização, né, contra essa falácia americana e esse julgamento ridículo contra a suposta participação do Nicolás Maduro no narcotráfico internacional.